Olá a todos, muito boa tarde. António, deixe-me que lhe dê uma primeira nota no meu estilo sempre muito frontal. Eu acho que essa sua observação devia ter sido feita no início e não apenas depois de falarem dois intervenientes, porque acho que é uma temática importante para todos comentarem. Eles não estiveram na última, não? E assim já só podem comentar, e assim, pelo menos um deles, o Francisco, já só pode comentar na segunda. Portanto, deixe-me fazer-lhe este reparo. Mas depois deste reparo, deixe-me manter aquilo que tinha para lhe dizer. Em primeiro lugar, as perguntas assim, basilares, os objetivos principais deste debate. Quais é que são as competências da Assembleia Municipal? Foi aqui explanado pelo João Franco e pelo Francisco Pereira, eu acho de uma forma muito positiva, as competências da Assembleia Municipal, apesar de ser manifestamente difícil, querem 3 minutos, querem mais, estar a referir todas as competências, que só em linhas devem ser quase mais de 40 ou 50, ou mais, entre vários diplomas, porque tudo isto está em diplomas, e depois é transposto também para o próprio regimento da Assembleia Municipal, que é o que gera a Assembleia Municipal, isto para explicar a quem está lá em casa. E portanto acho que foi bem explicado por eles, mas eu acho que também há aqui algumas questões importantes para lá em casa se perceber a importância da Assembleia Municipal. Se nós olharmos para o artigo 25º da Lei 75/2013, no seu número 2, a linha J, diz-nos que competem da Assembleia Municipal, deixem-me ler-vos para não errar, tomar a posição perante quaisquer órgãos do Estado ou entidades públicas sobre assuntos de interesse para o município. Vejam a importância disto. Mas vejam ainda um outro artigo muito importante, ou o mesmo artigo, o seu número 5, a linha A. Convocar o Secretariado Executivo Metropolitano ou a Comunidade Intermunicipal, conforme o caso da presente lei, com o limite 2 vezes por ano, para responder perante os seus membros pelas atividades desenvolvidas no âmbito da área metropolitana ou comunidade intermunicipal. E depois há a linha B, aprovar moções de censura à Comissão Executiva Metropolitana ou ao Secretariado do Executivo Intermunicipal. Vejam a importância de um órgão que tem estas capacidades. E só para não exigirmos isto a louros, porque eu acho que é importante lá em casa que as pessoas percebam. E passando aqui para esta importância da Assembleia Municipal. Esta primeira disposição que eu li justifica muitas coisas que o PSD às vezes diz e faz ver da importância de algumas noções e do período do PAOD. Porque se enquadra também aqui neste artigo, lato sensu, claro, mas enquadra-se neste artigo. E, portanto, é importante explicar isto. É claro que o PSD, como já tem dito e disse na discussão do próprio regimento da Assembleia, veria com bons olhos que houvesse sessões da Assembleia Municipal específicas para debate político, como há em Lisboa, por exemplo, ou outras Assembleias Municipais. Ajudaria a resolver aquilo que a Rita Sarrico e eu falávamos na última reunião, ou aquilo que outros deputados municipais têm dito e bem, que às vezes se demora muito tempo a falar sobre isto, sobre aquilo ou sobre aquilo outro. E depois se perde o tempo de fiscalização. Não é? Portanto, esta é uma proposta que o PSD já fez. E deixem-me dizer também aqui uma coisa. Há um problema, e por isso é que nós estamos aqui hoje a dizer a Assembleia Municipal para que serve. É a forma como a Assembleia Municipal é vista. E é vista, e permitam-me aqui meter o dedo na ferida, em 2 patamares. A forma como a Assembleia Municipal é vista ao nível dos municípios, que muitas vezes, Ricardo Andrade, não vou dizer porque... já ultrapassou. Mas é só para terminar, que muitas vezes os municípios não sabem e não compreendem o que é a Assembleia Municipal, e por isso esta perspectiva pedagógica que o Francisco Pereira, o João Franco e até eu tentámos aqui dizer é para explicar isso, mas depois há uma outra questão, que é a forma como os próprios deputados municipais vêm à Assembleia, e que entronca naquilo que o João Franco disse. E sobre algumas coisas que o João Franco disse e que o Francisco Pereira disse sobre o passado, é na minha segunda intervenção, mas terminar mesmo dizendo isto. Estas 2 vertentes, como é que os eleitores veem a Assembleia Municipal e como é que os eleitos veem e se comportam perante a Assembleia Municipal, são parte do problema, se quiserem assim, ou parte da questão de porque é que a Assembleia Municipal não é percepcionada como aquilo que verdadeiramente é, que é o verdadeiro órgão deliberativo nos municípios. Fiscalização também, mas deliberativo nos municípios. E deliberativo não significa que tenha competências para decidir sobre tudo e mais alguma coisa, mas é deliberar. É deliberar. E deliberativo no sentido em que há uma série de disposições e de coisas feitas pela Câmara Municipal, se não forem aprovadas em Assembleia Municipal,
caem por terra. E daí ser o órgão deliberativo máximo. É o que diz o enquadramento jurídico nacional no que diz respeito a este órgão. 5 minutos, Ricardo Andrade. António, continuando naquilo que eu tinha planeado aqui para esta segunda intervenção, que é falar um bocadinho de algumas coisas que têm sido ditas. Em primeiro lugar, Francisco Pereira, as sessões centralizadas foram começadas no mandato anterior. É verdade, as que foram feitas no mandato anterior, em muitos casos, foram fogo de vista. De chamar uma sessão descentralizada naquilo que nós acreditamos devem ser as sessões descentralizadas, uma mera comemoração do 25 de Abril e entrando para a contabilização assim por exemplo, para a contabilização dessas Assembleias Municipais Centralizadas é subverter a questão, por exemplo. Francisco Pereira, há um instrumento fundamental nesta Assembleia Municipal e que voltou este ano a ser muito importante e que não é património da CDU de forma nenhuma, e é um grande património, e não é do PSD, porque quem as instituiu foi o Partido Socialista, já com o Pedro Farmaus, que é as comissões especializadas e a abrangência e o número destas comissões centralizadas. Eu não sou do Partido Socialista, portanto sou insuspeito. Mas não vale a pena aqui dizer que a CDU é que é espetacular no que diz respeito à Assembleia Municipal, porque isso não é verdade. Outra questão, João Franco. Quanto à questão deste papel do PS no quadro da Assembleia Municipal, João Franco, eu como já disse da última vez, vou repetir. O grande motor de muitas mudanças que têm ocorrido, nomeadamente neste mandato, chama-se PSD. E muitas das questões que o PSD tem utilizado e tem estado a fazer para que a Assembleia Municipal seja uma melhor Assembleia Municipal, seja mais interventiva, participativa, tenha muito mais importância, estão descritas no programa de coligação do PSD e do PPM, é sido a coligação que nos uniu, e portanto o PSD tem sido o motor porque muitas vezes é o PSD que apresenta, mas não posso deixar de dizer que era um programa conjunto que nós tínhamos, e portanto isto tem que ser dito. Depois, relativamente ao Bruno Nunes, Bruno, eu só quero fazer aqui uma correção. Eu acho que é muito importante que seja facultado o documento aos munícipes, e aliás no programa que nós ambos subscrevemos estavam uma série de medidas de aproximação, de comunicação mais, a explicar o que era a Assembleia Municipal e tudo isso, e portanto concordas comigo, mas só fazer-te aqui um reparo, não é a lei, são as leis 5A/2002 e 75/2013, só para deixar isto muito claro. Assim, depois há uma outra questão, que é, o que eu acho que minimiza, Bruno, e eu não disse, e eu não acho que algumas coisas que tu dizes enfraquecem a Assembleia Municipal, mas acho que algumas informações, algumas coisas que tu dizes, a pessoas menos informadas, e já percebemos que há aqui uma pouca informação, quando se ouve alguém que é deputado municipal minimizar, não enfraquecer, repara, minimizar o papel da Assembleia Municipal. 5 segundos, Ricardo Andrade. Sim, porque eu acho que minimizas, eu acho que para quem está de fora, isto não ajuda. Outra coisa, eu até admito que se diga que se perde tempo com a Venezuela, com a Coreia do Norte, com tudo isso. Vamos então ver os sentidos de voto de cada um nestas coisas e ver se acharam que eram ou não importantes. Outra coisa, a Assembleia Municipal é um órgão político? Sim. A Assembleia Municipal, além de fiscalização, é um órgão político, estamos inteiramente de acordo. Outra coisa, a Assembleia Municipal não tem só uma obrigação legal de cumprimento, tem uma obrigação moral de cumprimento. E é aí que nós não estamos em perfeita sintonia, porque esta obrigação moral para mim é muito importante. Depois só dizer uma coisa à Rita Sarrico, já a terminar, a Rita Sarrico e ao João Franco. Esta questão dos requerimentos é que não é só essencial, não é só obrigatória. Esta também já foi votada em Assembleia Municipal e já foi enviado pelo PSD um requerimento à Câmara Municipal a relembrar as suas obrigações legais, nomeadamente do prazo de resposta. João Franco, vamos ser claros, é claro que se calhar era bom haver uma resposta técnica, às vezes tecnicamente os deputados municipais estão mais habilitados. Relembro que foi o PSD, fruto do tal programa que eu já referi, do PSD e do PPM em coligação, que lançou na Assembleia Municipal o debate relativamente à questão do suporte técnico-administrativo, exatamente para ajudar a ver esta componente técnica mais evoluída. Francisco Pereira, só para terminar mesmo. Francisco, eu acho, e vou dizer isto com as letras todas, eu acho que a CDU enfraquece o papel da Assembleia Municipal, enfraquece o debate na Assembleia Municipal, acho isto,
é a minha convicção. Acho que a CDU é ainda hoje uma caixa de ressonância da Câmara Municipal muito mais do que aquilo que deve ser, isto ao nível da Assembleia Municipal, do que aquilo deve ser o papel de um deputado municipal. E para terminar, quanto a respostas do Presidente da Câmara, e mais uma vez, eu não tenho de defender o Partido Socialista, porque eu também acho que aquilo que o engenheiro Carlos Teixeira fazia, assim não era o correto, mas vamos ser claros. Dizer que se responde, dizendo, eu vou responder, respondo, mas depois é uma mão cheia de nada, estou a ver, estou a pensar, não consigo responder, é que isto não conta como, não é? Estilo, respondi, disse que o senhor tinha feito uma pergunta, cheque. Não, é o conteúdo. E o conteúdo continua a deixar muito a desejar, não só ao nível dos requerimentos, mas das respostas em Assembleia Municipal. Nós já dissemos isto várias vezes, e o PSD, inclusivamente, já fez na Assembleia Municipal um vídeo satírico a demonstrar quantas vezes é que o Sr. Presidente de Câmara e os vereadores dizem estou a ver, estou a pensar. E às vezes meses e meses que o fazem. António, peço desculpa. António, em primeiro lugar, dá-lhe só uma nota e peço que não seja descontado ao meu tempo. Como efetivamente temos menos duas forças políticas presentes do que aquelas para as quais, assim, para a qual habitualmente o tempo está planeado, acho que isto está à margem para todos nós de vez em quando nos esticarmos um bocadinho. Não, agora, o tempo é que já temos mais de uma hora e isso torna pouco atrativo. Mas se agora me deixar, depois desta questão que a culpa é minha, ok. Mas que é real, se me deixar, deixe-me só dar aqui algumas notas finais. Eu gostava de dizer à deputada Rita Sarrico que a questão do amianto, que o Bloco tem feito uma questão sua e bem, quem levou pela primeira vez a questão do amianto à Assembleia Municipal de Loures e foi no mandato anterior, foi o PSD, através do seu deputado municipal Vítor Santos, questão essa que até foi desvalorizada um pouco na altura pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara e que demorou imenso tempo a sequer fazer um levantamento daquilo que lhe era perguntado. E, portanto, temos que deixar isto claro, que o PSD teve esse papel, mais uma vez, fundamental. Depois gostava de dizer outra coisa à Rita Sarrico. Rita, isto sem qualquer tipo de questão e só para deixar claro. Assim, nós não somos apenas representantes de quem nos elege, ou de quem vota em nós. Nós somos representantes de todos os lourenços na Assembleia Municipal. É só para dar esta nota, é assim que eu vejo. Depois gostava de dizer, só aqui uma nota ao Bruno Nunes, ele não está, mas eu depois também lhe vou transmitir pessoalmente, mas dar-lhe só aqui uma nota. Enquanto houver um deputado municipal, um membro da Assembleia Municipal, como lhe quiserem chamar, enquanto houver uma bancada na Assembleia Municipal que não tenha os seus requerimentos respondidos, as suas perguntas respondidas e que o PSD saiba disto, o PSD não vai desistir de que seja cumprida a lei e de que isto aconteça. E mesmo que respondam a todos os requerimentos do PSD, mas não respondam, desde que nós saibamos, ao Bloco, ao PAN, ao Partido Socialista, etc., nós fazemos questão de dizer que isto é assim. Porque para nós, isto não é se nos é respondido a nós ou não. É o que é respondido ao órgão, às pessoas que estão no órgão. E isto é fundamental. Eu respeito a perspectiva do Bruno, mas não tenho esta perspectiva egoísta, entre aspas, esta perspectiva de olhar só, pronto, respondem-me a mim e tal, tudo bem, porque eu isto ou aquilo. Isso não me interessa. Interessa se não respondem. E o PSD durante muito tempo travou esta batalha sozinho e falou só em si porque não sabia, por exemplo, que ao Bloco não estavam a responder, eu já disse isto à Rita no debate anterior, não sabíamos, por exemplo, que assim não estavam a responder ao PAN, já disse isto ao Bruno Oliveira, ao João Franco, digo-lhe hoje, João, eu só soube isso na última ou na penúltima Assembleia Municipal é que eu soube disso, não tinha aqui esse conhecimento, e porque também há uma coisa que é verdade, após a insistência do PSD e depois em conferência de líderes também o Bruno Oliveira, julgo eu, foi feito um descritivo, um apanhado dos requerimentos todos que não são respondidos. E aí o PSD já passou a fazer e a falar não apenas dos seus, mas de todos. Depois gostava só de dizer, de uma vez por todas, esta vitimização da CDU quanto à questão do documento que propuseram no Covid tem que acabar. E tem que acabar por uma razão. Não foi vetado documento nenhum. Foi de acordo com o entendimento legal, até jurídico, que nós venimos, e o Francisco sabe disso, de que a questão não deveria ser votada. Mas o PSD falou sobre as questões que estavam no documento, outros partidos falaram, foi abordado, portanto o documento foi debatido. Agora, se a CDU queria que o documento fosse votado para ter uma medalha, nós não entramos nesse jogo. E, portanto, que isto seja claro. E há aqui uma questão. É curioso que a CDU, que e a sua bancada na Assembleia Municipal, que muitas vezes são aqueles que mais entraves criam ao bom funcionamento da Assembleia Municipal,
em várias questões que eu não vou aqui elencar, mas é curioso que agora, a única vez que tem uma pseudo-razão de queixa, somos as vítimas, somos os piores, os outros é que são maus. Francisco, isto não é sério no debate. Uma outra questão, deliberar, é verdade, deliberar não é executar, mas deliberar também é ajudar a executar. E por isso, todas estas deliberações são importantes. Ricardo Andrade já ultrapassou bastante. António Tavares, para terminar mesmo da forma que mesmo, é assim que termino sempre, já é um hábito, quem está habituado, quem costuma ver estes debates a participar neles já sabe, assim, vou dar uma nota final, que é, em primeiro lugar, e até porque sou, assim, daqueles presentes, provavelmente um dos deputados, a par do Francisco Pereira, mais antigos em efetividade de funções, eu acho que urge moralizar cada vez mais a Assembleia Municipal. Ricardo, estive lá 18 anos. Não, mas eu estou a dizer em continuidade, João, desculpa, não me expressei. Em continuidade, sou dos mais antigos, para o Francisco Pereira, e sem ser em continuidade contigo também, apesar de ser um dos mais novos, a par com a Rita, sou um dos mais novos. Mas dizer o seguinte, os moralizar cada vez mais a Assembleia Municipal, os cada vez mais, no quadro legal, moralizar, dinamizar a Assembleia Municipal, torná-la mais eficaz, e acima de tudo, urge cada vez mais defender a Assembleia Municipal de todos os ataques que lhe são feitos e ataques em tentativas de que a Assembleia Municipal não funcione e não seja o órgão, além de fiscalizador também crítico, que tem que ser. E eu acho, e é assim que termino sempre, e volto a dizer, que mesmo ao nível da Assembleia Municipal, quem tem mais provas dadas nos últimos 2 mandatos disto é o PSD. E é a bancada do PSD que mais tem demonstrado isto. Por acaso esqueci-me de dar só uma nota, que é o seguinte, ao João Franco. Eu gosto muito de ouvir o João Franco dizer aqui e falar sobre a questão do suporte técnico-administrativo, mas vamos ser claros. Sempre que disser isso, é a favor de agradecer ao PSD, que fomos nós que nunca desistimos, Assembleia Municipal, após a Assembleia Municipal, nomeadamente neste mandato, que nos batemos, e que nunca desistimos disso, porque não foi o PS que apresentou isso, fomos nós, estava no nosso programa, dissemos-lo aos eleitores e cumprimos-lo e levámos-lo até às últimas consequências. Portanto, eu agradeço essa nota e encaro essa nota como um obrigado PSD por ter feito isso. António, assim termina, obrigadíssimo.